Olá, eu sou o Denis Ricardo, você me acompanha nas minhas redes sociais particulares e também no Stand Up Gospel Comedy. Vamos direto ao assunto? Você viu aí a chamada do vídeo, duas verdades absolutas sobre Jair Bolsonaro, sobre Bolsonaro. Primeiro, ele é um ser humano e segundo, ele tem família. Estranho, não? Essas verdades só se aplicam a ele? Pois é, fique até o final do vídeo. Eu não quis te enganar, a minha intenção não foi essa, mas apenas dizer coisas que talvez você não tenha ouvido por aí. É um pouco diferente o que eu quero dizer. O que eu disse sobre Bolsonaro se aplica a Haddad, se aplica ao Geraldo Alckmin, se aplica a Marina, ao Ciro Gomes, ao Meirelles, ao Guilherme Boulos, ao Amoedo, ao Cabo Daciolo, ao Álvaro Dias, a José Maria Imael, a João Goulart e a Vera Lúcia. Esses 13 candidatos à presidência da República são pessoas, gente, ser humano, que nasceu numa família, teve um pai e uma mãe, ou alguns deles ainda têm pai e mãe. E a gente está olhando só o lado do candidato como figura partidária, dono de uma ideologia. Você tem todo o direito de dizer em quem você vai votar, você tem todo o direito de defender o seu candidato, e alguns acham também que tem o direito de atacar o candidato que não é o dele. Como eu tenho visto muita coisa nesse sentido, achei interessante gravar um vídeo assim, e talvez a mensagem, o título, o tema, fosse atrair muita gente, como se de repente eu fosse dono de uma grande notícia, duas verdades que ninguém ouviu. Eu preferi dizer coisas que todo mundo já sabe, ou está passando despercebido pela grande maioria das pessoas. Gente como a gente. São pessoas cheias de falhas e cheias de acertos. Nós não sabemos, talvez por não andar tão próximo de nenhum deles, ou mesmo você que anda próximos de algum desses candidatos, você vai poder dizer com mais facilidade se eles erram mais ou acertam mais. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? E é por isso que eu entendi que tinha que gravar esse vídeo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 3. Também Pedro vai dizer aqui na sua carta, no capítulo de número 2, na primeira carta, no versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O que eu tenho visto, inclusive, no nosso meio, no meio cristão, é que a honra está passando de lado. As pessoas estão se esquecendo de que estão falando de outros seres humanos, seres vivos, como eu e você, que têm sentimento, que têm emoção, que têm pele, que têm dor, que passam por angústias. Independentemente de qual tenha sido a escolha destes candidatos em defender essa ou aquela frente, em ter este ou aquele posicionamento, você aí em casa vai poder fazer a sua análise criteriosa segundo o que você entende de princípios e vai poder escolher alguém. Independentemente da tua escolha, isso não deveria ser, ou pelo menos eu entendo, uma bandeira levantada que, já que eu escolhi alguém, todos os demais não servem para nada, não prestam, são horríveis, são terríveis e merecem o castigo. E nós temos uma facilidade, infelizmente, os evangélicos, eu não vou dizer todos, mas uma boa parte estão endemonizando as pessoas. A facilidade que se tem de endemonizar o candidato hoje, né, mas que ontem era celestial, era angelical, hoje é satânico. Amanhã pode ser que se converta novamente e aí eu passo a chamar de anjinho. Então é muito perigoso. Eu só fiz esse vídeo, a minha intenção foi
Reflita bem agora no domingo. Domingo nós vamos ter que colocar alguém lá, seja quem for. A Igreja de Cristo é soberana, nós confiamos no Senhor e Deus inclina o coração do rei para onde Ele quiser. Vamos interceder, vamos clamar, vamos estender a nossa mão e seja quem for o vencedor deste pleito, nós temos que entender que essa foi a vontade de Deus. Fizemos a nossa parte e agora o resultado tem que ser aceito. E a partir daí vamos nos submeter, vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo que vai acontecer. Mas eu temo que, dependendo do resultado, muitas pessoas vão esbravejar, muitas pessoas vão praguejar, muitas pessoas vão aproveitar o momento para dizer: agora nós vamos para o buraco, deu no que deu, estamos agora perdidos. Outros vão dizer: nossa, o nosso Salvador chegou e agora nós vamos ser felizes para sempre. Não é possível que depois de tantos anos, e não é possível que depois da maturidade espiritual que você tem alcançado, que você acha mesmo que todos os problemas serão solucionados apenas pela veia política. A política é importante, tem o seu valor, mas nós sabemos que muito mais acima e além de tudo isso é a nossa relação com Deus. É quando a gente entende que não importa quem vai imperar. É claro que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que entender e clamar para que essas pessoas tenham pelo menos um olhar, um ouvido atento ao órfão, à viúva, ao clamor do necessitado. Que seja assim. Se não for, nós não podemos interferir emocionalmente. Nós não podemos perder a estribeira e se esquecer de que estas pessoas que eu citei aqui, os candidatos à presidência da República do Brasil, merecem respeito. Vamos orar por todos eles, clamar que o Senhor dê graça a cada um deles e que de alguma maneira a gente se mostre respeitoso, já que falamos tanto de democracia. Foi por isso que eu gravei esse vídeo. Então, as duas verdades sobre Bolsonaro e todos os seus candidatos aqui e opositores na sua campanha: Haddad, volto a repetir, Geraldo Alckmin, Marina, Ciro Gomes, Meirelli, Guilherme Boulos, Amoedo, Cabo Daciolo, Álvaro Dias, Imael, João Goulart e Vera Lúcia. São candidatos. Você pode ter a sua preferência, mas que você faça isso com ordem, com decência, com respeito, com carinho, com amor. Vamos orar por todas essas pessoas. Desculpa, de repente você esperava que eu fosse contar uma grande novidade e que fosse fazer você vibrar ou fazer você odiar. Eu não quero nem que você ame demais e nem que você odeie demais. Eu quero que você simplesmente tenha uma posição espiritual acima das coisas, né? E quando eu digo amar demais, é aquela paixão desenfreada, né? O amor de Deus lança fora o medo, o amor de Deus é o vínculo da perfeição e o amor de Deus cobre multidão de pecados. Deus abençoe, fique na paz. Até 7 de outubro, espero que dê certo.